grande amor que o Senhor nos amou. Nós somos gratos por isso. Gratos pela tua bondade, misericórdia, graça, fidelidade e amor por nós, amor pela tua igreja, amor pelos teus filhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. De todo o nosso coração, Senhor, nós te louvamos. E nesta noite nós queremos te pedir, Espírito Santo, capacita-nos. Capacita-nos a aprender, capacita-nos a colocar em prática aquilo que nós ouvirmos, capacita-nos a gravar aquilo que nós escutarmos, que não seja só mais uma aula, Senhor, mas seja um tempo de aprendizado, para que possamos colocar em prática, e tudo isso, Pai, nós te pedimos para a tua glória, Senhor. Te pedimos para a tua glória, para que o teu nome seja glorificado em nós e através de nós, Pai. Que sejamos discípulos fiéis, discípulos que querem aprender mais de Ti. E nesta noite, Pai, nós vamos aprender mais sobre o Teu Filho Jesus. Quem é o Teu Filho Jesus? E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, Pai. Nos abençoe. É em nome de Jesus que nós oramos e te louvamos. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Em todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só Tu és santo. Só Tu és santo. E não há outro como Tu. E não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és. Só Tu és santo. E não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. E não há outro como Jesus. Que eu consegui cantar todas as vezes quebrantado. Só quero te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder.
Amém. E teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Aleluia! Você crê nisso? É? Então vamos ver então. Vamos ver se a gente crê nisso mesmo. Aula 31 de maio, hoje. Vamos relembrar como a gente tem feito. Artigo 1, único Deus. Artigo 2, como conhecemos a Deus. Artigo 3, a palavra de Deus. Artigo 4, nós aprendemos sobre os livros canônicos. 5, a autoridade das Sagradas Escrituras. O 6, a diferença entre os livros canônicos e os apócrifos. O 7, a Sagrada Escritura perfeita, e completa. O 8, a Trindade, um só Deus, 3 pessoas, que foi o que a gente aprendeu semana passada. O 8, e o 9, que é o testemunho, que foi o testemunho que a Bíblia dá a respeito da Trindade. E hoje, nós vamos para o 10º artigo, e eu estava falando para a Suelen, e talvez você não saiba, mas a Confissão Belga ela tem 37 artigos. E sabe que sim, talvez você pode, se você quiser, você pode ir no Google, dar um Google lá, você vai botar lá Confissão Belga, vai ter, tem livro, tem PDF, vai ter arquivos fáceis de achar e de colocar. Mas assim, eu falei para a Suelen, quão maravilhoso é, se você for ver lá os artigos, cada um deles, eles são assim, muito preciosos. Muito preciosos. É a base cristã realmente, a base é o testemunho de fé, a base da nossa fé, toda escrita nesses 37 artigos. 37 artigos. E nós vamos aprender todos em nome de Jesus até o final do ano. Amém? Porque esse módulo 1 será realmente, para as próximas turmas também, vai ser de 1 ano. É muito importante. Você vai ver cada artigo, talvez a gente vai aprender 2, porque não vai dar para fechar até novembro, nós vamos terminar em novembro, tá? Então grave isso já também, nós vamos terminar em novembro, na última semana de novembro, para que dezembro a gente fique livre, mas serão importantíssimos, tá? Importantíssimos para nós como igreja, para você como discípulo de Jesus, porque é a nossa base. Então hoje a gente vai aprender o artigo 10. Olha só, cara, Jesus Cristo. Erraram ali. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. É simples. É ou não é? O que você acha? Jesus Cristo é Deus ou não é? Simples. É carta marcada para nós? Para você? Se alguém te perguntasse hoje, e Jesus Cristo é Deus ou não é? Se alguém perguntasse para ti na rua, se alguém quisesse discutir contigo, se alguém quisesse falar alguma coisa, quisesse questionar, sabe, mas Jesus Cristo é Deus mesmo? Mas ele não andou, ele não tinha uma forma humana. Como é que ele é Deus? Mas ele nasceu de uma mulher. Como é que ele é Deus? Como é que você reagiria? Porque, assim, aqui dentro, e para nossa, talvez como convicção de fé, é ponto batido. A gente vai dizer, não, é isso aí, Jesus Cristo é Deus. Mas como? Por quê? Vamos lá. O que a confissão de fé belga, essa que nós estamos estudando, escrita por Guido Debré, ela afirma, o que ele estava afirmando lá em 1562, lá, o que ele estava falando para a igreja lá na época, o que eles estavam ensinando, olha só. Nós cremos que Jesus Cristo, segundo sua natureza divina, é o único Filho de Deus.
gerado desde a eternidade. Ele não foi feito nem criado, pois assim ele seria uma criatura. Mas é de igual substância do Pai, coeterno, o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, igual a ele, igual ao Pai em tudo. Ele é o Filho de Deus, é nisso que nós cremos. Não somente desde que assumiu a nossa natureza, mas desde a eternidade. Lembram? Façamos. Ele estava lá. Como os seguintes testemunhos nos ensinam ao serem comparados uns aos outros. Moisés diz que Deus criou o mundo. O apóstolo João diz que todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo. Quem é o Verbo? Jesus. E que ele chama Deus. O apóstolo diz que Deus fez o universo pelo seu Filho. Por meio de seu Filho, necessariamente. Por meio de seu Filho, e também que Deus criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Segue-se necessariamente que aquele que é chamado Deus, o Verbo, o Filho e Jesus Cristo, já existia quando todas as coisas foram criadas por Ele. O profeta Miqueias, portanto, diz: suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E a carta aos Hebreus testemunha: ele não teve princípio de dias, nem fim de existência. Hebreus 7:3. Assim, ele é o verdadeiro, eterno Deus, o Todo-Poderoso, a quem invocamos, adoramos e servimos. Aqui tem as bases bíblicas, e depois eu vou mandar depois lá no grupo, você quiser. Mas a minha intenção hoje não é ler as bases bíblicas. A minha intenção é confundir a tua cabeça hoje. Dá um nó. Por quê? Tudo bem, você crê que Jesus é Deus. Amém? Mas quem é você na fila do mundo? Quem é você no mundo de 7 bilhões de pessoas? Por exemplo, os judeus. Os judeus é uma grande parcela de pessoas. São ou não são? Vocês conhecem os judeus? Os judeus são espalhados pelo mundo inteiro. O que os judeus pensam de Jesus? O que eles pensam? Vamos lá, gente. Eu pregar amor. Tu, Léo. O que os judeus pensam? Tu conhece os judeus, não? Judeus, os judeus de Jerusalém, né? Judeia, lá que nasceu do povo de Abraão, povo. E aí? O que os judeus? Tá, mas eu aqui no Cristo, eu aqui, eu creio que Jesus é Deus. Mas esse grande, aqui tem um grande número de pessoas. O que eles pensam? Bota aí, meu produtor. Bota o vídeo. Lá. Isso. É que eu botei o vídeo aí, mas não consegui fazer ele funcionar. Vamos lá. Presta atenção porque ele é em áudio. Thank you. Quem é Jesus para você? Who is Jesus to you? Quem é Jesus para você? Ele perguntou. Ele é o profeta dos cristãos. Você quer acrescentar algo? Profeta, Deus dos cristãos. Foi um bom homem. Que Deus o tenha. Foi um homem justo. Foi como o nosso Moisés. Devemos respeitar. Quem é Jesus para você? Judeus, hein? Os judeus. Tel Aviv, capital de Israel. Meu primo, não sei. Não sei. Acho que para mim ele não é nada. Ele deve significar algo para quem é cristão. Mas para mim ele não é nada. Quem é Jesus para você? Jesus é o fundador do cristianismo. As pessoas querem saber por que nós não acreditamos em Jesus. Não acreditamos em Jesus o Cristo. Primeiramente, eu sou uma mulher religiosa.
Eu creio no que a religião coloca diante de nós. Jesus chegou milhares de anos depois. Ele foi um judeu que fundou uma nova religião. שאלה ראשונה, זה מי זה ישו? Quem é Jesus para nós, judeus? בשביל היהודים. איזה עמדה יש לו? Jesus nasceu de uma mãe judia. A princípio ele é judeu. E os cristãos fizeram dele o líder deles. אוקיי. אנחנו לא מאמינים בישו Porque nós não cremos em Jesus como Messias. O que eu deveria crer? O que queríamos? Qual a explicação que de fato ele é o Messias? למה הוא לא? Mas por que ele não é? Por כאילו מה צריך להיות? שהוא que יהיה ele não é? משיח? או Precisa- שמישהו יהיה משיח? Por que ele não é o Messias? Ele não é o Messias. זה לא המשיח, אז מי המשיח? Então quem poderia ser o Messias? Ninguém sabe. Quem sabe diz e quem diz que sabe não איך sabe. נדע שהוא... Então como saberemos quem é o Messias? Quando ele vir, vai dar tudo certo, nós saberemos. Pode pausar. Não, bota aqui. Esse aqui, deixa essa daqui, deixa essa aqui também. Jesus for you. Quem é Jesus para você? דמות בשביל אנשים שלא חושבים. Uma figura para as pessoas que não podem pensar por si mesmas. Pausa. בת Vocês viram que tem milhares de pessoas, não é só nós aqui. Não é só o nosso grupinho aqui, a igreja. Vocês viram o que os judeus, lá é os judeus, tá? Onde Jesus nasceu, né? O povo de Cristo, o povo de Jesus. O que eles pensam de Jesus? Um profeta, outros, né? Não é nada. Essa daqui mais esperta, né? A última ele disse que, né? Que ele é alguém para aqueles que não podem pensar por si mesmo, por si só. Ou seja, está te chamando de burro. Ela está te chamando de burro. Tu crê em Jesus? Ela está te chamando de burro. Está me chamando de burro. Está dizendo que a gente não pode pensar, então, já que a gente não consegue pensar, a gente acredita em alguma coisa. Acredita num Deus que veio como homem. E a gente diz que ele é Deus. Então, para os judeus ele é um profeta também. É um profeta, como Moisés, é. Isso também. A questão é que ele é Deus para nós. Ele é Deus. Bota pro próximo vídeo ali, nego. É essa daí? Vamos lá. É essa daí. As diferenças. Volta lá um pouquinho lá. Volta lá, abre a tela já começa, porque ele já começa falando algo. Vê se dá aumentar o volume aí já. O Alcorão em relação a Cristo não é que ele é Deus. Não. Quem é Jesus para o Islã, para o islamismo? Deus é o Criador absoluto. Não gerou e não foi gerado. Ele é o Criador. E tudo que é além de Deus, não. Que é Deus. É. Nós não temos essa concepção de que Deus tenha filhos. Entendi. Nem sócios, nem esposa, nem pai, nem mãe, nem filho, descendentes, nem ascendentes. Aqui. Tanto Mohammed quanto Cristo seriam mensageiros. Enviados de Deus. Escolhidas de tempos em tempos para serem professores e ensinarem os preceitos do que é o bom, do que é ruim, Sim, da vontade nós de Deus. acreditamos que Deus enviou 124 mil profetas ao longo da história do ser humano. Ah, é? Alguns pouco, né? mais conhecidos E outros não. Entendi. Muitos contemporâneos, por exemplo, Jesus e João Batista, primo dele, João Batista, eram contemporâneos. Abraão e Lot Abraão era tio de Lot. Também Abraão, Isaac e Ismael, seus filhos. Depois você tem Jacó, o profeta Jacó, com seu filho José. Davi, com seu filho Salomão. Você tem vários que eram contemporâneos, porém todos eles tinham a mesma missão, guiar a humanidade. Não. Buda para nós, ele não é reconhecido como um mensageiro de Deus. Pode ter sido um sábio, porém nós não o reconhecemos como um mensageiro de Deus dentro da linhagem dos profetas. Qual é o último mensageiro? Muhammad. Ah, é? Muhammad é o último profeta derradeiro deles que nasceu. Entendi. Só que
Mohammed é Maomé, tá, gente? Jesus. Então, Jesus não Mohammed é nascerá. Maomé. Não o retorno de Mohammed. Não, Então, Muhammad ele faleceu com 63 anos, é? está enterrado em Medina, não retornará, cumpriu a sua missão. Todos os profetas cumpriram a sua missão, menos Jesus, que ainda faz parte do milagre dele, o retorno dele. Então também acredita na segunda vinda, então. Sim, Como os cristãos. porque nós não acreditamos que ele tenha morrido na cruz. Entendi. Ele Então foi nós- arrebatado ainda em vida. Em vida. E Deus colocou a fisionomia dele no traidor. Como assim? Nós acreditamos que quando Deus salvou Jesus, quando Sim. ele foi Arrebatado? quando ele foi cercado para ser preso pelos soldados, Sei. Deus o elevou de corpo e alma. Ele não chegou nem a ser preso. Preso e crucificado com os outros dois ladrões. Não. Deus, nesse momento, salvou Jesus e colocou a fisionomia dele, essa é uma das interpretações, de que Deus colocou a fisionomia dele, de Jesus, no traidor que é Judas. E quem foi preso, julgado E e crucificado, foi Judas. Judas, por conta da traição que ele cometeu. Então, ele Aí sentiu... seria, né, Deus. Ele é Deus. Essa é a questão. Para eles, vocês estão percebendo como os argumentos até falam, não, mas Jesus ele é um profeta. Nós estamos esperando ele voltar. Vocês perceberam o que ele falou? Ou não? Vocês estão onde? Ele morreu, mas ele foi arrebatado antes, então ele vai voltar de novo, tal. Vocês entenderam? O que vale para nós é isso, se ele é Deus ou não. Se ele é bacana, se ele foi gente boa, se ele foi profeta, isso aí, que vai... Essa é a diferença. A diferença é você crer que Jesus é Deus ou não. E aí você é convicta disso. Aí que tem que estar a nossa convicção ou não, essa é a diferença. Bota o... Terceiro é o que ali? Qual é o... Só para ver. Olha só. Pastor, mas começou as coisas... Olha esse cara aqui, olha a história desse cara aqui. Bota aí. Dá um play, macaco. Bota ali, ó. Dá uma aumentadinha na... Aqui, ó. Bota aqui nesse negocinho. Isso. Agora bota aqui velocidade. Isso. E bota aqui 1.5 para mim. Não, 1.25 ali, foi desculpa. Isso. Que daí ele dá uma... Dizia que no mundo trabalha a igreja... Olha aqui, 319 depois de Jesus, tá? Arianismo. Arianismo. E por que esse nome? Esse nome dá-se porque o mentor e precursor dessa heresia Aumenta se aí, chamava Deus. Ário. Mas precisamos saber, quem foi Ário? Ário, ele nasceu no ano de 256 depois de Cristo na Líbia. Desligou. Morreu em Constantinopla no ano de 336 Tá depois só de Cristo. no retorno. Ele foi bispo em Alexandria, no norte do Egito, e também era um monge muito religioso. Ário, ele era um bispo bem conhecido entre as comunidades daquele lugar e era um grande pregador. Ele era muito eloquente, e havia uma quantidade muito relevante de pessoas que o seguiam. Mas, infelizmente, cerca do ano de 319, ele começou a pregar uma heresia que depois ficou conhecida como a heresia de Ário ou arianismo.
Ali em Alexandria havia centenas de comunidades cristãs e também províncias, e ele começou a ensinar entre os povos que Cristo não partilhava da mesma substância do Pai, ou seja, ele negava a divindade de Jesus. Ele Dá um dizia pause aí, que dá um Cristo, pause. ele era a criatura mais... Estão percebendo? Quando que era ali a data? Vocês viram a data? 319 depois de Cristo. 319 depois de Cristo. Logo ali, sabe, rapidinho depois que Jesus morreu. Já tinha alguém levantando-se e dizendo, não, cara. E alguém que se denominava cristão. O cara era cristão. Ele era um pregador da palavra. E aí ele cai no qual erro? Tá ruim. O coisa está ruim. Ele cai em qual erro? De dizer que Jesus Cristo não era Deus. E começar a ensinar isso. Falar para as pessoas, não, Jesus não é Deus. Ele foi alguém que foi criado por Deus. Ele é uma criatura de Deus, mas ele não é igual a Deus. Ele não é da mesma substância, ele não é. Por quê, cara? Por quê? Por que essa heresia, essa sutileza de falar que Jesus é tudo, né? Ele é tudo, não, ele é assim, ele é isso, ele é aquilo, mas na hora de dizer que, por que nossa, não, pastor, mas é só isso, eles só estão dizendo que Jesus não é Deus, mas Jesus é o Filho de Deus, ele é alguém que foi criado, ele foi alguém que fez milagres, eles não negam isso. Não, fala aí, tenta aí, sei lá. Pega aqui, ó. Pega aí pra ficar gravado ele. Não, mas é porque eu quis dizer assim que, tipo, quanto mais distante eu criar Jesus, e Jesus ter andado sobre os homens, mais distante fica de eu ter que me tornar parecida com ele, entendeu? No sentido, porque não, enfim, de eu ter que transformar a minha vida, o Senhor transformar a minha vida, enfim, não sei explicar. Não, mas assim, vamos lá, se Jesus é um cara bom, é um cara que tem vários ensinamentos, se eles se debruçam nos ensinos de Jesus, se eles replicam os ensinos de Jesus para a vida moral deles, não tem problema. Querer ser igual a Jesus para eles não tem problema, tá? Não há problema. Peraí, pega aqui. Vamos passando aí, isso é. Fala no microfone, isso. Seria o caso de... Porque Jesus vem como se esvazia de Deus, vem como um homem. Porque tem que ser de duas partes, tanto Deus quanto o homem, né? Então ele tem que ser representante das duas partes. Para que seja... Como é que é a palavra? Seja o sacrifício perfeito, né? Ele tinha que ser representante de Deus, um Deus representando os homens. Uhum. Eu não lembro bem que se era isso. Daí se tirar essa parte de Deus, aí não vai ser mais a ligação perfeita. Se eles negarem, se eu negar que Jesus Cristo é Deus, ele vai ser um profeta, vai ser um homem um cara bom, não vai ser Deus, mas não vai ser Deus. A ponte perfeita para a ligação nossa com Deus. Para os religiosos, para quem conhece a estrutura da redenção, né, o caminho da redenção, não, que sabe que teria que ser assim, é uma resposta. Para quem conhece. Mas para quem não conhece, isso para os judeus, ó, também mais uma. Fala aqui.
Tem que falar aqui no microfone. Porque eles esperavam que Jesus fosse libertador. Isso. Eles leram isso. E estava escrito isso. Só que eles não leram que é o libertador espiritual, né? O Messias. Não viram o que ele falou ali? Quem que vai ser o Messias? Ele perguntaram, né? Perguntou pro judeu ali, pro rabininho ali. Mas quem é o Messias? Quando ele vai vir? A gente não sabe. Tá? Quando ele vier, a gente vai saber. Eles falaram. Porque tipo Eliseu, Elias fizeram milagres. Vieram para arrebatar, vieram para arregaçar, vieram metendo fogo no Moisés, como ele falou, a gente tem que respeitar Moisés. Moisés tirou o povo do Egito, era um libertador, não só espiritual, mas natural, que era uma figura também de Cristo, mas era um natural, que era, Moisés nos libertou, Moisés foi o nosso libertador. Por quê? Porque a gente saiu da escravidão. A gente saiu. Eles saíram ou não saíram, irmãos? O povo judeu saiu ou não saiu? Sim. Eles saíram. Então Moisés é tão grande quanto Cristo. Para eles. Não, tudo bem. Para os judeus a gente estabeleceu aqui. Judeus. Mas assim, para o Islã, mas para as pessoas comuns, irmãos. Para as pessoas comuns que vocês conhecem. Pensa nas pessoas comuns que estão do lado de vocês. Para as pessoas comuns que trabalham com vocês, e aí você fala assim para ela, fala de Jesus para ela diz, Jesus não, Jesus não, tu acredita em Deus? Tu acredita em Deus? Ela fala, não acredito em Deus, eu confio em Deus. Em Jesus, mas em Jesus, não, Jesus era o Filho de Deus, mas Jesus é Deus para ti? Falei no... Que quando a gente pensa em Deus, a gente pensa em algo já maior, muito acima, né? Quando a gente pensa em Jesus, é para aquele ponto ali, Jesus veio na Terra, ele andou como a gente. Agora, Deus não, quem é Deus? Deus é um cara grande, criou todas as coisas. Longe. Né? Exatamente. É um cara extremamente poderoso, então para a gente explicar... Que a gente não viu, que ninguém viu. Diferente de Jesus que a gente viu. Que pessoas tocaram, pessoas conversaram. Era um simples homem. Carpinteiro, filho do José. E Deus todo mundo gosta. 95% do mundo acredita em Deus. Então quer dizer que eles vão tudo para o céu. Vocês acreditam em Deus? Acredita em Jesus? A gente sabe que Jesus é 100% homem, 100% Deus. As pessoas distanciam porque elas não acreditam que um Deus poderia descer, ser 100% homem e 100% Deus. Acreditam no poder de Deus, mas quando fala que ele é poderoso o suficiente para trazer Jesus na Terra e ser 100% homem, 100% Deus, não acredita. Tá, certo. Mas a gente acredita em Jesus como Deus por quê? Não, por que a gente acredita? Tá, por que a gente acredita? Tá na Bíblia, mas por quê? Porque são 3 em 1. Não, mas por que tu acredita em Jesus? Por que tu acredita em Jesus como Deus? Por quê? Precisa? Já tem um Deus. Está no céu? Que todo mundo acredita. Eu creio em Deus. As pessoas falam como? Eu tenho fé em Deus. Entendeu? Não, eu sou um homem de fé. Eu acredito em Deus. Mas por quê? Tá, ele era o verbo. Tá, mas por quê? Por quê? Por que tu precisou acreditar em Jesus como Deus? Vai ver se eu estou na esquina. Velho. Não, gente, tem uma... Fala, pode falar. Se não fosse ele, eu não teria ligação com Deus, né? Porque ele é o meu intercessor. E teu mais o quê? Principalmente, o teu principal, a coisa mais importante da tua vida. Salvador! É o Salvador, irmãos. Acontece que nós cremos em Jesus como Deus porque nós cremos que Ele é o nosso Salvador. E as pessoas ao redor de nós, elas quando dizem, eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Aí tu diz, mas tu acredita em Jesus? Não, Jesus era o Filho de Deus.
Mas tu crê que Jesus é o teu Salvador? O que faz a diferença para nós é isso. Nós só cremos em Jesus como Deus porque nós cremos que Ele é o nosso Salvador. Aquele que vê o Filho, vê o... É falácia, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. É uma grande falácia, uma grande mentira. Eles mentem para si mesmo, como uma forma de... Beleza, é isso. Mas que no final de tudo, no final das contas, no último dia, a pergunta é: tu creu em Jesus como Deus e como teu Salvador? Tá, agora tu vai falar o que tu queria. Tá. Então, tipo assim, ó, eu acreditar em Deus e servir esse Deus, tipo meu pai fala que Deus é uma força superior, né? Isso. É bom que ele é distante, então eu não preciso seguir ele. Isso. Eu só tenho que, ele é uma força superior. Então a Suelen acredita em Jesus, então eu vou pedir para ela orar, né? Porque eu não oro. Certo. Tipo assim, eu não acredito em Jesus, mas quando as coisas apertam lá em casa, a Suelen e o Maico vão orar, né? Isso. Agora, Jesus, reconhecer que Jesus era Deus, foi como eu te falei, é muito íntimo e confrontante. E tu não precisa ser confrontado. Por quê? Se tu é certinho. Porque tu não precisa se de um tu faz Salvador. Boas obras. Isso. Se tu não mata e não rouba. Porque tu já acredita em Deus. Entendeu? Então é isso que eu quis dizer. Tipo, se tu botar Jesus como Deus, significa que tu vai ter que ser igual a Ele. As pessoas dizem... Se submeter a Ele. E Ele vai ter que ser o teu Senhor. Autossuficiência. Então, autossuficiência, tipo, o orgulho humano. Era isso que eu queria... Porque existem princípios bíblicos, né? Quando tu diz que Jesus é Deus, tu automaticamente está dizendo que Ele é teu Senhor, teu Salvador, e Ele vai dizer o quê? Tá, já que tu me reconhece como Deus, então toma a sua cruz e... Siga-me, dizer que Jesus é Deus. Falar. Só falar. Existem situações. Então o grande mistério é esse, irmãos. Como eu falei, 95% do mundo acredita em Deus. Como um criador, como um ser grande, como um ser... Esse Deus que a gente não consegue, sabe esse Deus? Agora, e em Cristo? Jesus é um cara bom, foi um cara bacana. Mas Ele era Deus. Quando eu digo que Ele era Deus, eu estou me submetendo ao senhorio, sabe, eu estou Mas nós cremos. Amém? Nós cremos que Ele é o nosso Deus. Cremos e caminhamos atrás dEle, seguindo Ele. Nos movemos nele, com Ele, por Ele. Porque nós cremos. Crer requer atitude. Qualquer pessoa que fala que crer e que não tem uma atitude, irmãos, é só palavras. São só palavras. Eu acredito, mas não tem uma atitude de fé. Jesus requereu de nós uma atitude. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Eu estou andando. Vocês têm que andar também. Eu estou indo. Vocês vêm atrás de mim. Foi o que ele fez. Ele não fazia isso. Enquanto ele estava pregando lá, eu estou pregando aqui. Daqui a pouco ele dizia, agora eu vou para tal lugar. Aí as pessoas, os discípulos faziam o quê? Iam atrás dele. Iam ou não iam? Aonde Jesus ia, eles estavam atrás. Estavam ou não estavam? E Jesus continua andando? Continua ou não? Ou Jesus está morto num túmulo? Ele continua andando. E nós continuamos seguindo. Vai por aqui, ó. Hoje eu estou indo aqui, Kathleen. Hoje eu estou indo aqui, Michael. Hoje eu estou indo aqui. Vem aqui, vem. Vamos atrás, vem. Continua me seguindo. Continua me obedecendo. Eu estou falando todo dia, né? Alguns dizem que Deus fica em silêncio. Deus não fica em silêncio. Nunca Deus estará em silêncio. Deus já falou, está falado. Falou e continua falando. Só tu ler.
E abrir e querer escutar, né? Então Deus não fica em silêncio. Para nada. Talvez para uma direção, a experiência particular. Para Senhor, para onde eu vou? Para a direita ou para a esquerda? Aí talvez tu, tá esperando uma direção específica, mas é algo específico, não de palavra mesmo, para a igreja, para a vida. Quando aquela é errado, essa música é errada. Quando ele, a gente entende que a questão mais particular, né? Quando ele fica em silêncio, é porque está. No silêncio Deus trabalha. Porque na verdade essa música que tá aqui, na verdade essa música tá falando talvez dos versículos que falam, né, que enquanto nós dormimos, o Senhor trabalha por nós. E é uma verdade, a Bíblia fala que aos seus amados ele dá enquanto eles dormem. Então, enquanto tu está dormindo, descansando de verdade, lá no teu hoje, a gente vai chegar em casa e vai dormir. Enquanto a gente está dormindo, o Senhor está trabalhando. Esperando, isso. De saber esperar, Deus está trabalhando, Deus está... não deu certo, está na mão do Senhor, aleluia. Então, Ário, ele já dizia, né, lá no começo da igreja, que Cristo era uma criatura perfeita, que Cristo não era Deus. Bota mais um pouquinho, vamos ver se tem mais alguma coisa que a gente pode discutir. Perfeita já criada, mas que Cristo ele não era Deus. Assim também negando a Trindade. O arianismo ele nega totalmente a Trindade. Como a igreja reagiu? Negando a Trindade. O arianismo ele nega totalmente a Trindade. Todas essas coisas que estavam sendo faladas chegou até a igreja. E nesse período da história, a igreja precisou se reunir para discutir essa situação e também como resolvê-la. Assim, então, no ano de 325 d.C., a igreja reuniu seu primeiro concílio de sua história, chamado Concílio Niceno. Nome dado porque foi realizado na cidade de Niceia, que ficava bem pertinho da cidade de Constantinopla, a sede do Império Romano, fundado por Constantino. Nesse concílio, autorizado pelo Papa, foram reunidos os bispos da igreja para falar da questão que Ário levantou. Cristo não partilhava da mesma substância do Pai? Cristo era a criatura mais perfeita criada, mas não era criador? Cristo não era Deus? A decisão... No fim do concílio, a igreja chegou à conclusão e declarou Ário como um herege, que os ensinamentos dele eram heréticos. A igreja respondeu: Jesus Cristo não é uma criatura, Cristo é Criador, Cristo é Deus, Ele não teve início e também não terá fim. Nós, criaturas, fomos criados, Cristo não. Ele é o Criador, Ele é. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Pode pausar. Viu? A igreja, irmão, só para vocês entenderem, na época, ele falou ali do Papa, na época a igreja estava sendo estabelecida. Constantino, naquele tempo, Constantino já tinha pego a igreja que até aquele tempo ali, até 310, era uma igreja perseguida, uma igreja maltratada, uma igreja humilhada. Vocês lembram da história da igreja? Lembram? Que até aquele período ali antes de Constantino, 310, eu sou cristão. Forca, cadeia, leão. A gente era comido vivo, a gente era preso, Quando chega Constantino, o que ele faz? Ele quer agregar a todos. Né? Então ele é o bom samaritano, ele é aquele que vai, não. Então ele pega os judeus, pega os cristãos, pega todo mundo, ele chama todo mundo para perto, e ele faz algo que vai mudar a história do cristianismo nos próximos 1200 anos. Hã? Ele faz algo que vai mudar a história do cristianismo nos próximos 1200 anos, que é o quê? Ele transforma o cristianismo na religião do Estado. Opa! Então agora o Estado é cristão. Então, quem é cristão tem benefícios. Então aí o evangelho que era puro, que era aquele evangelho aquele que não me negar, aquele que
começa a virar um evangelho de política, de interesses. Agora eu sou cristão. Então tu nem era cristão, tu era pagão, mas agora tu virou cristão. Por quê? Porque tu pagava menos impostos, tu tinha benefícios do Estado. O Estado agora, os pastores que eram perseguidos, que eram humilhados, Aí olha só, agora como é que eles estão aqui do lado do Constantino aqui, né? Agora eles têm roupas bonitas, eles têm lugares na mesa do rei. Não, roupas pomposas, para nós não, mas para eles, né? Antes eles eram escravos, estavam presos, agora estão soltos. Agora eles sentam na mesa do rei. Agora eles têm palavra. Agora o Constantino, o imperador, ele pergunta para os pastores: o que eu tenho que fazer? Aí os pastores, agora nós vamos para a direita, para a esquerda, agora nós vamos fazer tal coisa. Aí o imperador, para a esquerda não. Agora a gente vai, agora as coisas mudaram, irmãos. As coisas mudaram. Então é nesse contexto de mudança que aparece o primeiro homem que vai começar a negar a divindade de Jesus. Que é Ário. Até hoje, mas é óbvio, isso vocês. Do Estado. Eu sou perseguida, agora eu não sou mais perseguida. Isso. Vocês podem perceber que a mentalidade da maioria da igreja cristã hoje é essa ainda. Dos pastores. Vocês não viram o que aconteceu ali nos últimos 4 anos? Os caras que antes eram perseguidos, agora eles estavam lá, sentados lá na mesa do presidente, eles faziam reunião com o presidente, eles estavam lá dando... Como se... Irmãos, é uma linha muito fina para nós. Tá? É uma linha muito fina. Até onde nós cristãos vamos ou não vamos nas decisões do Estado. Nos últimos 4 anos, eles estavam lá, né? O fulano de tal, ciclano, entrando lá, abraçando. Eles estavam lá na mesa do rei. Agora, quer dizer que antes Deus estava abençoando, agora Deus não está mais. Agora porque a gente não senta mais lá, agora porque a gente vai ser perseguido, agora porque o partido que tomou, agora ele quer fechar as igrejas. Então agora, o que a gente quer? A gente quer voltar àquilo que a gente era nos últimos 4 anos. Mas não é assim. A gente era abençoado e a gente continua sendo. Independente de governo. A igreja continua sendo a instituição mais poderosa dessa terra, irmãos. Não pelo poder humano. Amém? Vocês estão entendendo isso, né? Não pelo poder que nós temos de decisões. A gente não quer isso nas escolas, a gente não é isso. É porque o nosso poder é espiritual. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Nós temos esse poder, dado pelo Cristo, por Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus. Amém? Bota lá o outro para a gente, deixa eu ver lá. Quais são os... Aqui, olha aqui, tá, a questão das testemunhas de Jeová. Quantos testemunhas de Jeová você conhece? São pessoas boas, não são? Gostam de ler a Bíblia. Eles são homens poderosos na palavra. Não dão presente, né? São espertos, não dão presente. Eu sou testemunho de Jeová. Fábio trabalha. Aqui na igreja tem 3 testemunhos de Jeová. Presente, você está de aniversário hoje. Daí, o que ele falou, Léo? Entrega amanhã. Só não fala que é presente. Sério? Mas lá não dá. Não dá. Não me importa, você sabe. Mas quando é ele, Léo, no outro dia eu posso pegar. Hoje eu não posso. O Léo é o dono do patrão. Não, o Júnior trabalha comigo. Daí ele fala pro Léo, o Léo tem a conta de brinco para dar sapato no aniversário. Daí ele fala, me entrega pra mim. Daí ele pode. Mas mais que isso, né? Mais do que as questões, eles são versados na palavra. São ou não são? Para te ganhar de um testemunho de Jeová ali no embate ali, tu tem que estar preparadinho, porque senão tu leva um pau. E a organização que eles têm, ele explica, fazia tempo. Ele falou, digamos, tem uma equipe lá em Curitiba fazendo a parte espiritual.
Mas assim, olha só, irmãos. O que eles pensam a respeito de Jesus o Cristo? O nosso Deus, olha só. Aumenta. Isso, deixa bem alto que pode entrar bem no ouvido da... Bom, queridos, eu acredito que as Testemunhas de Jeová, me perdoe a franqueza, são das seitas mais terríveis que temos aqui, por exemplo, no Brasil. Você quer identificar uma seita, você vai na cristologia, que ela pensa de Cristo. Viu? E as Testemunhas de Jeová, elas atacam de forma profunda a cristologia. Então, o primeiro equívoco deles, o erro, a heresia deles, é dizer que Jesus Cristo não é Deus. Eles acreditam que Jesus foi criado e que ele é uma criatura, contrariando vários textos que o próprio Jesus diz, que eu e o Pai somos um. Como ele diz a Filipe, quem vê a mim vê o Pai. 1 João 5,18 diz que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e vida eterna. Então, esse é o primeiro ponto. Eles também não acreditam que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, para eles, é uma força ativa, contrariando várias passagens também, principalmente aquela de Atos 5, quando Pedro repreende Ananias e Safira sobre o Espírito Santo, diz, porque não mentiste a homens, mas mentiste a Deus. Então, ele entende e afirma categoricamente que o Espírito Santo é Deus. Os Testemunhas de Jeová também acredita que a salvação é por obras, diz que para entrar no céu é necessário ser voluntário e fazer serviços para a igreja e para o reino, contrariando o que diz em Efésios 2,6, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Outro ensino errado deles é que eles são aniquilacionistas, eles não creem no estado de condenação eterna da alma, contrariando também o que o Senhor diz em Mateus 24, que ele diz que os justos irão para a vida eterna, e os maus, os ímpios, para a condenação eterna. A palavra grega para eterna, em ambos os casos é a mesma. Ora, se os filhos de Deus estarão para toda a eternidade nos céus, os ímpios, os reprovados, estarão por toda a eternidade também no inferno. As Testemunhas de Jeová também acreditam que a bem-aventurança no céu é só para um grupo específico, 144 mil, eles entendem que são 144 mil participantes da seita deles, que estarão lá, contrariando também a visão que João tem em Apocalipse 7, que viu uma multidão numerosa que não podia se contar. Então essas e tantas outras são os equívocos. 144 mil testemunhas de Jeová, mas já está fechado, tá? Não tem mais como tu entrar neles. Já está fechado. Eles já... Então eles procuram porque os próximos agora, a galera que ficou para trás, né, talvez tenha ficado para trás, eu sou parte dos 144 mil. Mas vocês que ficaram para trás, vocês vão ficar na terra daí. Aí vocês vão governar na terra. Tá, mas não tá. Tem que expulsar. Não, tá, tudo bem. Eles podem usar o... Irmãos, eles podem fazer o que eles quiserem. Podem inventar o que eles quiserem. Podem fazer o que eles quiserem. Eles não creem que Jesus é Deus. Acabou. Acabou. Tá tudo bem. Mas essas loucuras crente gospel aí ainda essas coisas assim, a gente tem que... Não, mas é da Assembleia, né? Ah, o Jeová. Ah, tá, o Jeová daí eles não falam, eles falam só de... Entendi. Pensei que era da Assembleia, esqueci. Fala, mãe. Peraí. Microfone, gente. Não, microfone. Vai, tem que falar no microfone, vai, fala no microfone. Fala da vida dos outros, cara. Claro, fala. Não, fala, eu tenho um amigo que conhece um amigo que é amigo do meu pai, que é parente do meu irmão. Não, por exemplo, se uma pessoa... Um exemplo. Não, um amigo meu mesmo. Ele dá do serviço, ele na verdade ele era evangélico e largou para virar testemunho de Jeová. Certo. Ele falou que isso aí sobre Jesus.
E ele foi enganado a vida inteira. Viu? E não é para crer em Jesus, tem que crer em Jesus era errado, que ele era só um homem. Crer em Jesus é errado. Sim, crer em Jeová, né? Só Deus. Tá aí. Tá aí a pergunta lá que eu fiz lá no começo para vocês. Pergunta. Vocês creem ainda que Jesus é Deus? Vocês creem ainda? Mas tem um monte de gente que não crê. Vocês viram a galera ali que não crê, né? Ó, os judeus, os islâmicos, os testemunhas de Jeová, os ateus. Eles não creem. E aí? Hã? Até o avião cair? Os mormons também não acreditam em Jesus como Deus. Os budistas, os hinduístas, os ateus de novo. Está falando dos ateus. Os Illuminati, os maçons. Mas não como Deus. Alguém aqui já foi maçom? Não fala do quê? Salão. É loja, né? A loja. Também? Para. Não? Tá, fala. Vai, fala. Ó, o meu assistente tá... Isso. Não, é porque um dia... Não, porque um dia eu vi o testemunho, né, do ex-bruxo, né? Ele falou que era da maçonaria e tudo. Aí ele começou a contar o testemunho dele, que ele teve ali dentro da maçonaria. Só que ele teve como eu posso dizer, uma visita, né? Os caras foram atrás dele tudo armado, né? Porque os presidentes da maçonaria daquela cidade do norte mandou perseguir e matar ele, porque ele estava contando os segredos e tudo ali. Então, eu acho que quando a pessoa sai dali, ela faz uma aliança, que ela não pode contar nada que ela passou. Ela já faz uma aliança quando ela entra, na verdade. Isso. E não pode ser quebrada. Não pode. Tô falando sério. Converteu porque não. Não, fala. Tem que falar no microfone. Fala no microfone. Ah, não gosto de falar no microfone. Se você dá um microfone, fica pregando aqui 5 horas e não gosta de falar no microfone. Não. Bota ali na boca dela. Bota. Segura assim. Ele se converteu porque lá fala na maçonaria... perto. Lu, aqui vai ficar gravando. Vou falar. Isso. Lá na maçonaria, eles pediram... Diz que tem ali, né? O grau que você vai elevando... Aí eles pedem almas, pedem pessoas. Aí tinha pedido uma menina para ele, que tinha que ser uma alma inocente e por volta de 10 a 14 anos. Só que aí, quando ele chegou para pegar essa menina que tinha pedido ali na maçonaria, essa menina estava falando de Jesus. E nisso ela estava orando. E ele chegou para matar ela e não conseguiu. E através daquilo ele tentava e não conseguia. Tentava e não conseguia. Aí através desse... ele se converteu. Tá, o maçom então não acredita que Jesus é Deus. Que esse é o nosso... A gente está falando... A gente está indo agora... daqui a pouco nós... Troca o vídeo aí, vamos lá. Deixa eu ver o outro, qual é que é.
Tá, olha só, agora vamos para o crente agora. Vamos para o vídeo de um pastor. Tá? Isso. Então, nós temos a declaração de Tomé feita quando ele vê Jesus ressuscitado. E a declaração é um reconhecimento, talvez o maior de todos os reconhecimentos feitos na Escritura a respeito da plena, da total, da completa divindade de Jesus. Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. Ainda que os ensinamentos das mais diversas seitas que negam esse fato, que negam a plena divindade de Cristo, tentem torcer essa passagem, como se Tomé estivesse fazendo, não estivesse falando com Jesus, mas se direcionando a Deus, tipo, a gente fala, oh meu Deus, né? Em alguma situação, mas isso não é uma mera interjeição de Tomé. Ele está vendo Jesus na sua frente, vivo, ressuscitado, e ele está fazendo a Jesus diretamente uma declaração de fé. Ele está dizendo, Senhor meu e Deus meu. Os dois maiores títulos que se pode dar a Deus em toda a Escritura. Não a um Deus pequeno, não a um Deus limitado, não a um meio-Deus, um semideus. Os dois títulos principais que se pode dar a Deus. E Jesus é o alvo, o objeto dessa declaração. A fé verdadeira é aquela que, portanto, reconhece a plena divindade de Jesus Cristo. Jesus não é um Deus menor, um Deus inferior, um semideus. Ele é plenamente Deus, igual ao Pai, igual ao Espírito. A sua divindade plena e completa precisa ser reconhecida. Historicamente, a igreja cristã ortodoxa, né, tem insistido que esse é um dos pontos fundamentais da fé. Não se pode ser crente verdadeiro e negar a plena divindade de Jesus. Esse é um dos pontos fundamentais da fé cristã. Para que alguém seja um crente verdadeiro, ele precisa reconhecer, sim, a plena divindade de Cristo. Para que sejamos crentes verdadeiros, para que você reconheça, como é que você vai reconhecer? Saber se a pessoa é um cristão, é um crente de verdade. Como é que você vai reconhecer se ela faz parte de uma seita, né? Ou se ela é um verdadeiro cristão? Ou de uma seita denominada cristã, de várias que tem por aí. Nisso, a Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, nós somos... Na aula passada, acho que a gente viu sobre isso, que os 3 concílios são uníssimos em relação à Trindade. Não, em relação à Trindade, em relação à divindade de Cristo, do Espírito Santo e do Pai. A igreja evangélica protestante, a igreja católica romana, desde lá do concílio de Niceia, né, gente? O concílio de Niceia, 300 e poucos depois de Cristo, já era a igreja católica apostólica, a igreja católica, não romana, né? Mas a igreja católica, porque não era em Roma, né? Era a igreja de Constantinopla. Né? Constantinopla é a Turquia. Tem 2 papas por causa disso. Depois eles dividiram
a igreja, né? Uma acreditava, né? A gente vai ficar aqui, e ficou duas, a igreja ortodoxa russa, a igreja da Inglaterra, né? Depois a igreja... Jesus Cristo é Deus. Deixa eu ver depois ali o que a gente pode seguir. Vamos seguir para a gente... Bota... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se... Aí eu fiz essa pergunta semana passada e eu só quero relembrar, né? Se existia hierarquia, a gente entendeu isso. Não e sim, né? Não porque as três pessoas são iguais, e sim só a respeito do plano da salvação, né? Deus planejou, Deus Filho executou e Deus Pai, Deus Espírito Santo. Aí depois a gente caminhou nisso também, né? Nessa questão de quem nós devemos adorar, no louvor, deixa eu passar. Pai, em nome de Jesus, da pregação. O computador está traindo. Na celebração dos sacramentos, né, do batismo. Do batismo e da ceia. Lembram? E depois nós terminamos dando glória a Deus. Próxima aula, artigo 11. Jesus Cristo é Deus ou não é? Dá para reconhecer agora na rua aí? Dá para te entender melhor essa questão quando tu estiver na rua conversando com as pessoas? Irmãos, aprendam a conversar com as pessoas. Aprendam a conversar sobre essas coisas. Aprendam a perguntar, não responder, a perguntar. Sabe, quando vocês estiverem com pessoas que não seguem a Jesus, né, façam perguntas. Sabe, instiguem também essa questão de vocês entenderem aquilo que vocês dizem que creem. É importante saber. O que tu acha disso? Tá. A pessoa ateu lá. O que tu acha de Jesus? Eu acho que Jesus está lá, tá. Não responde, não precisa responder, não precisa querer. Mas faça isso para quê? Para que você entenda também aquilo que você quer. Para que você saiba, de alguma forma, tenha convicção daquilo que você crê. Aquilo que nós cremos. Não é só, eu creio pronto. Creio por quê? Não, porque eu creio. Não, tenha uma convicção. Tenha argumentos, ensinamentos dentro de você. Não, eu sei. Eu creio em Jesus porque Ele é o meu Salvador, Ele é o Filho de Deus, Ele é igual a Deus. Sabe, mesmo que você não fale isso, mas sabe, dentro de você tem. Você não precisa estar falando, mas assim, dentro do seu coração, você está ali, você sabe. Você sabe porque você sabe, você aprendeu isso, você entendeu. E não só da boca para fora, né? O que Deus quer fazer conosco aqui, com vocês, é ensiná-los. Isso aqui é para que você aprenda. E possa, amanhã ou depois, aqui ó, os cultos, pregar o evangelho aqui na igreja, pregar o evangelho lá na rua, sentar nas mesas, discutir o evangelho com outras pessoas, sentar na tua família. Sabe, chega na sua família, irmãos, na sua casa. Pergunte para os seus filhos, vocês acreditam que Jesus é Deus? Sim, por quê? Oxe. Perguntem. Estimulem isso dentro da casa de vocês. Analisem isso. No meio onde vocês estão, com amizades, na igreja, irmãos. Sabe, no meio, aqui, nas amizades que a gente tem na igreja, façam isso também, instiguem isso. Então, Deus é Deus. Tá, mas Jesus é Deus? Mas por que Jesus é Deus? Sabe, discutam isso. Façam teologia no dia a dia de vocês. Na vida cotidiana de vocês. Aqui na Casa Atos, nas coisas com as crianças, que é o meio que vocês estão. Sem ser chato, não precisa ser chato. Vocês estão entendendo? Não é para que vocês sejam chatos. Não. Mas que, sabe, isso cresça dentro de vocês, essa convicção. Irmãos, cada dia mais essa convicção será importante para nós. Será importante para nós. Pessoalmente. Eu creio
Talvez a maioria não crê, a maioria dos pastores dessa nação não crê, mas eu creio. Posso estar errado e tomara que esteja. Que está vindo um tempo de juízo sobre o Brasil. Que nós seremos provados pelo fogo. Eu creio. Não quero ser um profeta do caos, eu já tenho falado isso alguns talvez desde outubro para vocês, alguns meses, né? Já tenho falado isso. E as coisas estão aí. As claras, cada vez mais. Um homem que persegue o evangelho, persegue pastores, coloca pessoas na cadeia, estava no lugar, né, com maior lugar de honra da nossa nação, estava lá dentro do Planalto, né, da casa do presidente, e eles estavam lá apertando as mãos. Isso aí são símbolos, são alianças que o nosso governo, e aí a nossa nação, irmãos, é a nossa nação. E aí e alguns vão dizer, Satanás está fazendo o que quer. Pelo menos eu não penso assim. Talvez você pense que, mas na minha forma de ver, não é Satanás que está fazendo o que é Deus que está estabelecendo a vontade dele, o juízo dele sobre nós. Satanás não faz nada sem a ordem de Deus, sem a permissão de Deus. Amém? Nada. Satanás não faz nada. Se você ler Apocalipse, você quer saber, leia Apocalipse. Você vai ver que todas as coisas, todas as pragas, juízos, trombetas, sinais, todos foram primeiramente liberados por Deus. Todos, do começo ao fim. O diabo não chegou lá e disse, agora eu vou arrebentar com os cristãos. E Deus disse, tá bom, vai, faz o que tu quiser. Não. Desde o começo, é Deus chamando Satanás, dizendo, arrebenta lá, faz ali, estoura aqui, meia parte da terra, 1/4, 3/4, mata. É Deus chamando e liberando e dando permissão, porque Deus não é mau, amém? Deus não é mau. Deus não comete maldades. Mas a permissão, porque não é uma permissão, é um juízo dele sobre nós. Sobre o Brasil, eu creio. Então, estejam preparados para que a sua fé seja uma fé convicta. Não uma fé volúvel, volátil. Sabe assim? Tá chovendo. Não acredito, não creio mais em Deus. Tá dando tudo errado na minha vida. Não acredito. Até ontem Jesus era bom, Jesus era Deus. Agora as coisas, agora não é mais. Não. Seja uma fé convicta, que você tenha uma convicção no seu coração. Aconteça o que acontecer. Jesus Cristo é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o meu Salvador. Eu com uma faca no pescoço, nega Jesus. Por que eles não... Vocês perceberam já, quando o pessoal do Estado Islâmico, lá, vocês viram aqueles vídeos? O que eles falavam? Nega Jesus. Eles não falavam nega Deus. Nega Deus. Não. Neguem Jesus. Não, nós não vamos negar Jesus. Ele é o nosso Deus. É. Bye. Bye nessa terra. Festa no céu. Fecha o olho na terra. Abre diante da glória, diante do Cordeiro do Senhor. Que é o que mais importa. Amém? Jesus Cristo é Deus? Amém? Alguém tem mais um questionamento? Alguma posição? Alguma pergunta? Quer falar mais alguma coisa? Não? Sim? Aqui, ali, lá, Duda? Não, Duda? A Luciana quer cantar uma canção? Ô, Luciano, tu quer uma oportunidade? Quer uma oportunidade?
De graça. Foi tão rápido, mas... Pode Cortou. Ô Maico, tem uma pergunta pra ti aí. Jesus Cristo é Deus? E por quê? Com as tuas palavras. Ele é Por que ele é Deus para mim? Porque ele é o meu Salvador. Ele é o meu... Por que ele é o meu Salvador? Porque ele foi o Filho de Deus que veio à Terra, morreu por mim, pelos meus pecados, eu que era um pecador, e que precisava de um Salvador para que novamente eu pudesse ser reconciliado com Deus. E a única forma de mim, a única forma de eu me reconciliar de novo com Deus, o Pai, era através de Jesus. Então eu tive que reconhecer Jesus como Senhor, Salvador e Deus. Senão eu não poderia. E aí, através do Espírito Santo, me convencendo. Olha, é didático, olha só como é didático. Através do Espírito Santo me convencendo, eu que estava morto, ele abriu os meus olhos, eu consegui ver os meus pecados, me arrependi dos meus pecados, nasci de novo instantaneamente e pude, agora vivo, seguir esse Deus, que é o meu Senhor, que é o meu Salvador. E através de Cristo, eu pude conhecer o Pai. É o mesmo, porque Ele é o Pai. O Pai está nele, Ele é o Pai, Ele falou, né? Ele disse que aquele que vê a mim, vê ao Pai. Então antes eu queria ver Deus. Então eu vi Cristo. Eu vi o Senhor. Não, né? Assim aconteceu com vocês também. Essa história é a minha e a de vocês, irmãos. É a mesma. Não existe história diferente. Todos nós, todos nós aconteceu isso. Talvez é porque vocês não entendem. É isso que eu digo. A minha, é porque para mim é didático. Foi didático. Existe alguém que acredita que Jesus Cristo é Filho de Deus sem ter nascido de novo? Acredita. Porque o caminho qual é o caminho? Até gente que segue, está na igreja, às vezes terá. Tem os frutos do Espírito. Aí vai ter as outras, claro que vai ter as outras, né? O que vai acontecendo daí? Aí tem o fruto do Espírito, tem os falsos profetas, tem aqueles que vão... Não, mas... Se começa a apertar... Não. Não, mas tipo assim, a pessoa ela é ignorante ali, daí você começa a apertar ela, fazer essas perguntas que a gente está falando. Tá, mas por quê? Não. Será que ela acredita mesmo? Porque eu sei que eu acredito que Jesus Cristo é Deus, porque o Espírito Santo me convenceu disso. Ela não precisa ter essas respostas que a gente tem, que eu tive, didaticamente, explicar. Não precisa. Tá dentro do coração, é a certeza. Tem uma certeza, uma convicção no Espírito. Eu não sei explicar, mas Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. Eu sei porque sei. Eu sei porque... É isso também. A questão didática, aqui, irmãos... eu não sei, mas aqui eu sei. Irmãos, quando a gente vem para uma aula, para uma escola, a gente vem para aprender as coisas didáticas. Para a gente pegar foi o que a gente falou desde o começo, né? Para te pegar aquela gavetinha lá e tu, opa, isso aqui agora eu entendi, então eu boto aqui. Para que a hora que tu precisar, para que tu possa crescer no conhecimento, na graça, saber explicar, saber se comportar, ser usado por Deus. Ser usado por Deus, irmãos. Há 15 anos atrás nós estávamos fazendo seminário teológico. Lá atrás. Para quê? Para que depois o Senhor pudesse nos usar de uma... Ah, Deus só usa quem faz seminário? Não. Mas é melhor. Deus pode te usar sem seminário, sem nada. Mas se tu quiser crescer, te aperfeiçoar o chamado de Deus na tua vida, tu tem que sentar, escutar e aprender. Para amanhã ou depois, vocês, aonde vocês estiverem, vocês terem a sabedoria, o conhecimento de saberem explicar também.
Amém? Ô, Maicon, é só uma questão que não foi comentada ali. Quando eu escutei, me chamou muita atenção. Quando estava falando de Ário, que ele fala que Jesus é o Filho de Deus, mas não é Deus, né? E aí ele entra na questão que é porque ele era um simples homem, mas ele mesmo assim perdoava pecados. Daí foi a bronca dele com Atanásio ali, né? Que daí a palavra de Atanásio que ele usou que é assim, ó, se ele é um simples homem, então ele não pode perdoar o pecado, porque uma criatura não pode redimir a outra, né? E sendo um dos pontos principais de ele ser Deus é por causa do que ele perdoa também os pecados. Isso. Assim como o Redentor ele perdoou. Não, então essa questão. Eles não, né? Essa questão aí. A Igreja Católica. É um erro? É isso que eu digo, é um erro? É que é um ponto que eles já pegavam desde. Essa questão. Eu também perdoo pecados, tá, irmãos? Eu também estou perdoando pecados aí sem pilinha. Quantos pecados tu quer que eu perdoo? Quantos, Quantos? Dizia o... Ai, como é que é o nome dele, cara? Aquele alemão que saiu para pregar, aquele francês, né? Não, para aquele italiano que saiu para pregar na Alemanha. Aquele que falava, ele falava assim que cada moeda que cai no gasofilácio ali, cada moeda que cai no gasofilácio é uma alma que salta do céu, né? Eu já falei sobre ele. Já falei quando ele tem uma briga com Lutero, foi ele que brigou com Lutero. Lutero se indignou por causa dele. Quando ele chegou na Alemanha falando isso, foi o ápice, assim. É ele. É um abençoado lá. Aí ele falava, cada moeda que cai no gasofilácio, uma alma que salta do céu. Então vocês querem ser perdoados? Agora não precisa mais nem botar a moedinha, tá? Pode fazer o Pix, eu estou passando aqui. Quantos pecados tu quer que eu mande? Eu já boto aqui, já assino aqui, ó. Daí tu já fica perdoado o ano inteiro. Nem pode dar-lhe pau aí, que tudo que tu vai fazer. Tá bom, irmãos? Vamos orar? Agora fechou, Estevão? Tu fechou a... Tu achou? Não? Explicar o quê? Ele falou que a Igreja Católica ora mãe de Deus no sentido de reconhecer que Jesus era Deus, mas não é essa expressão aí. É mãe de Deus, eles estão errados. Ah, claro, claro. Mas ela não é mãe de Deus, né? Sim, eles falam. Santa Maria, mãe de Deus. Isso. A própria oração da Ave Maria é uma oração para Deus. Para Jesus nem é para Maria. Mas eles usam com Maria. Se tiver a soltinha. Tem o teu ponto de vista, mas o ponto de vista deles é esse. Ele está falando que o ponto de vista deles é esse. Não está o ponto de vista... É isso. Isso, de Jesus ser Deus, mas que... Não. É os dois sentidos. É que Jesus é Deus, mas que a Maria é mãe de Deus. Também. Mãe! Isso aí é o próximo programa. O Johann Tetzel, Não, ela não é Deus. Ela é uma intercessora só. Católico reformado.